Em 2016, a Yongnuo fez um barulho aí no mercado de iluminação quando lançou o YN360, um bastão de LED cheio de funções legais, com uma boa qualidade de luz e com preço bem mais acessível às outras opções similares que existiam no mercado na época. Devido ao sucesso, logo em 2017 eles lançaram a versão 2, que não deu muito certo. Mas em 2019 eles lançaram a versão 3, que finalmente parece ser uma sucessora de peso. Mas será que é mesmo? Vamos ver. Primeiro, deixa eu explicar por que a versão número 2 não foi muito boa. Bom, a Yongnuo resolveu mudar muita coisa na versão número 2 e muita coisa pra pior, mas a principal delas, que realmente matou a segunda versão, foi que eles resolveram tirar a compatibilidade com essas baterias aqui, que são conhecidas como as baterias NPF. E ao invés delas, eles colocaram uma bateria interna não removível. Só isso, sozinho, abaixou demais a confiabilidade da luz para trabalhos profissionais. Deu problema na bateria? Já era, compra outra luz. Inclusive eu vi muitos relatos da bateria soltando dentro da versão número 2. Então, simplesmente não rolava. Na versão 3, felizmente eles reverteram isso. Temos uma luz com um formato bem parecido com a primeira versão e, novamente, compatível com as baterias NPF externas. Então, vamos começar essa comparação da primeira versão com a terceira versão falando dos modelos. Tanto a primeira versão quanto a terceira versão possuem dois modelos. O modelo de 5500 Kelvin, que seria a luz do dia, e o modelo ajustável de 3200 Kelvin até 5500 Kelvin. 3200 Kelvin seria uma luz mais quente, tipo essa aqui que está atrás de mim, e 5500 Kelvin é essa aqui, uma luz mais fria, mais luz do dia. Os modelos ajustáveis parecem ser melhores, mas eu recomendo que você compre os modelos de 5500 Kelvin puros. Por quê? Porque na versão ajustável, para conseguir esse ajuste, eles dividem os LEDs da luz. Metade dos LEDs são de 3200 Kelvin e metade dos LEDs são de 5500 Kelvin. Ou seja, em 5500 Kelvin, que é a configuração mais usada na fotografia e vídeo, você vai ter a metade da potência na versão ajustável, porque só metade dos LEDs vão acender para atingir 5500 Kelvin. E em 5500 Kelvin é a configuração que você geralmente precisa de mais potência, porque é a luz do sol, e para combater a luz do sol, você precisa de uma luz bem potente. Eu geralmente recomendo as versões puras para todas as luzes contínuas que você for comprar, mas para esses bastões é ainda mais recomendável. Por quê? Porque eles vêm com esse filtro aqui de luz quente. Se você precisa de uma luz quente, é só você colocar o filtro, que você vai ter uma luz quente também, mesmo com a versão de 5500 Kelvin. Então, se as versões puras já são recomendáveis normalmente, nesse caso é ainda mais. E falando desse filtro, deixa eu falar um pouquinho das diferenças de corpo e ergonomia. A terceira versão veio com mais LEDs, 360 LEDs de luz branca e 60 LEDs RGB, contra os 320 LEDs de luz branca e 40 LEDs de RGB da primeira versão. E com isso também ficou mais pesada, com 805 gramas em comparação às 489 gramas da primeira versão. Na altura e espessura continuou praticamente a mesma coisa, mas a largura da terceira versão ficou um pouco maior, o que pode até ser bom porque aumenta a área de luz e pode oferecer uma luz aí um pouquinho mais suave. Mas eu acho que para não deixar a terceira versão ainda mais larga, a Yongnuo resolveu mudar o design daquele filtro de luz quente que eu citei agora há pouco. Na primeira versão eles usaram ímãs aqui embaixo, no meio e aqui em cima do filtro. E o processo de tirar e colocar é muito simples, você só alinha a luz com o filtro e os ímãs fazem todo o trabalho para você. E fica muito bem alinhadinho, não tem praticamente vazamento nenhum aqui de luz nas bordas do filtro. Já na terceira versão eles abandonaram os ímãs em parte e optaram por um sistema de trava em relevo, que é um sistema menos prático na minha opinião, porque toda vez que for tirar ela, você tem que deslizá-la para cima para retirar, e na hora de colocar, apertar aqui a travinha. Eles até colocaram ímãs aqui nessa parte de cima, que deveria segurar esse filtro aqui em cima, porém esses ímãs não fazem um trabalho muito bem e aqui em cima continua soltinho de qualquer jeito. E o mais importante, ele não fica certinho igual a primeira versão, ele deixa vazar um pouco de luz nas bordas. Na minha opinião, regrediram bastante no design desse filtro. O da primeira versão era melhor em usabilidade e eu acho que também vai ser melhor em durabilidade, porque eu não acho que esse sistema de travinha em relevo da terceira versão vai durar por muito tempo. E um outro ponto que a maior largura prejudicou foi na pegada.
Ficou mais desconfortável segurar a terceira versão na mão. Mas eu não acho que foi só devido à largura, eu acho que o aumento do peso também está contribuindo um pouco para isso. E a Yongnuo também resolveu deixar o local de segurar completamente liso, tirando o alto relevo que tinha nessa região na primeira versão. E o espaço para sua mão ficou menor também. Para ter certeza que não tinha ficado menos confortável só para mim, eu coloquei as duas luzes na mão da minha namorada e perguntei para ela qual que ela achava mais confortável segurar. Em 5 segundos ela também escolheu a primeira versão. Nenhuma das duas versões é um primor em ergonomia, mas a primeira versão leva uma certa vantagem nesse aspecto, e a terceira versão também não é tão ruim a ponto de ficar inviável de segurar ela por muito tempo. Ainda dá, só é menos confortável. Outras novidades no corpo da terceira versão ficam com um local para colocar uma cordinha incluída no pacote, que ajuda a aumentar a segurança de quando você estiver usando a luz na mão. Também adicionaram saídas de ar atrás da luz, que devem ajudar no controle de calor. E outra coisa que mudaram foi o local de entrada da fonte. Na primeira versão ficava embaixo do slot de bateria, na frente da luz, e na nova versão fica do lado da luz, o que pode deixar mais fácil de esconder o fio, caso você queira usar ela como uma luz prática disfarçada. E adicionaram também um interruptor, para controlar quando a luz vai ficar desligada na posição do meio, se vai receber energia da tomada na posição 1 e se vai receber energia da bateria na posição 2. E o controle foi um ponto que mudou bastante, parece ser a mudança principal da terceira versão. O controle agora pode ser removido e usado remotamente. Ele agora mostra mais informações na tela e também tem um círculo de cores para você controlar sua luz através de touch. Mas vamos falar um pouco melhor sobre a usabilidade. Assim que eu vi esse controle com a parte touch que eu posso usar remotamente, eu achei incrível. Mas foi só começar a usar ele que eu vi que talvez esse touch não seja uma boa ideia. Primeiramente, ele é muito sensível. E isso é um problema, porque pensa comigo. O que você faz com o controle depois que você configura sua luz à distância e pega a sua câmera para fotografar ou filmar? Você coloca ele no bolso, correto? Olha o que acontece quando eu coloco ele no bolso. Vou deixar a luz aqui. Configurei. Botei no bolso. Isso é um problema até quando você vai desligar a luz, porque o controle demora muito para desligar e qualquer toque no touch vai ligar a luz de novo. Olha só, desliguei, vou encostar na minha camisa. Ligou de novo. Então, para resolver isso, você deve ter pensado que a Yongnuo colocou uma trava, e eles realmente colocaram, mas não é das melhores. Você precisa pressionar o botão físico do meio do controle por cerca de 2 segundos para bloquear e desbloquear o touch. 2 segundos parece pouca coisa, mas quanto mais você faz isso, mais esses 2 segundos parecem uma eternidade. E você vai ter que fazer isso 2 vezes, toda vez que quiser usar o touch. Uma para desbloquear e uma para bloquear de novo. No fim das contas, eu tô preferindo usar o controle encaixado na luz mesmo, para não ter que lidar com isso. Seria muito melhor se a trava fosse um botão dedicado ou então um interruptor. E falando nisso, vamos falar um pouco do interruptor da terceira versão. Outra ideia que parece ser excelente no papel, mas na prática não é tão boa assim. Como eu já disse antes, o interruptor tem 3 posições. Uma para pegar a energia da tomada, outra para pegar a energia da bateria e uma posição desligada. Tendo essas opções, você pode pensar que você tem mais controle, e por isso foi uma boa sacada da Yongnuo. Mas pensa melhor, todas as vezes que você for ligar essa luz na tomada, da onde você quer que ela pegue energia? Da tomada, certo? Se você quisesse que ela continuasse pegando energia da bateria, você não teria o trabalho de ligar ela na tomada. Pois é, a primeira versão faz essa mudança automaticamente. Assim que você liga a primeira versão na tomada, ela desliga a bateria automaticamente e começa a puxar energia da tomada. Na terceira versão, você precisa mudar manualmente o interruptor para fazer essa mudança. E eu não sei você, mas eu com certeza vou esquecer de fazer isso algum dia, e a luz vai continuar sugando a energia da bateria, mesmo ligada na tomada, e vai desligar no meio da gravação. E já que estamos falando de energia, vamos falar um pouco mais de potência e autonomia. Como a terceira versão veio com mais LEDs, a gente espera que ela também entregue mais luz. Mas e como que ficou a bateria? Será que a Yongnuo conseguiu otimizar o uso da bateria e mesmo com mais potência a terceira versão está consumindo menos bateria? Rodei alguns testes sobre isso e a terceira versão realmente entrega mais luz em relação à primeira, tanto nos LEDs brancos quanto nos LEDs RGB. Nesses testes eu deixei os bastões a cerca de 1 metro de distância do assunto. Na luz branca eu usei ISO 100, abertura f2.8 e usei o tempo de exposição para calcular a diferença. A primeira versão chegou na exposição de controle em 1/80 de tempo de exposição.
enquanto a terceira versão chegou na mesma exposição em 1/100 de tempo de exposição, ou seja, 1/3 de stop de diferença. Já nos testes das luzes RGB, eu usei ISO 800, abertura f2.8 e também usei o tempo de exposição para calcular a diferença. A primeira versão conseguiu chegar na exposição de controle em 1/50, já a terceira versão chegou na mesma posição em 1/80, ou seja, uma diferença de 2/3 de stop. Então a terceira versão tem cerca de 33% de vantagem na luz branca e 66% nas luzes RGB. Em termos de bateria, eu fiz um teste utilizando a mesma bateria de 6.600 mAh nas duas luzes. As duas luzes ficaram ligadas na potência máxima dos LEDs brancos. A terceira versão conseguiu ficar ligada por 1 hora e 33 minutos. A primeira versão durou por 2 horas. Então a terceira versão é um pouquinho mais potente, mas também gasta mais bateria. Mas vamos falar um pouco agora sobre as funções. Ambas têm 8 canais diferentes e podem controlar outras luzes. Eu posso usar o controle da terceira versão para controlar a primeira versão e vice-versa. Com os 8 canais você pode controlar até 8 luzes com configurações diferentes. Para acessar os canais da primeira versão, você precisa segurar o botão da bateria por cerca de 2 segundos. Já a terceira versão tem um botão dedicado para trocar de canais. E outra coisa interessante desse botão de canais da terceira versão é que ao segurá-lo você entra no modo de efeitos especiais. Esse modo é uma novidade da terceira versão e eu achei bem legal. Ele já vem com 10 efeitos pré-instalados, como por exemplo, trovões, fogos de artifício e claro, carro de polícia. Isso é muito legal, posso ver isso sendo útil para muito filmmaker de plantão por aí. Mas agora acho que já podemos ir para nossa conclusão. E essa conclusão foi bem diferente do que eu imaginei. Eu pensei que a terceira versão ia arrebentar com a primeira, mas tá parecendo mais um passo pro lado. Para toda a vantagem da terceira versão, ela também trouxe uma desvantagem. Ela é um pouquinho mais larga, o que ajuda a deixar a luz um pouquinho mais suave. Mas a largura também acabou estragando o design do filtro de luz quente. Ela adicionou um local para você colocar uma cordinha para aumentar a segurança, mas também ficou mais desconfortável de segurar. Ela é mais potente, mas gasta mais bateria. Ela tem um controle remoto, mas o controle é muito chato de utilizar remotamente. E outra coisa sobre o controle remoto, é muito mais difícil ver a tela dele num ambiente escuro. A tela da primeira versão é muito mais visível. Isso me fez entender por que a primeira versão fez tanto barulho no seu lançamento. Ela é de fato um ótimo produto. E até mesmo hoje, 4 anos e 2 novos lançamentos depois, a Yongnuo ainda não conseguiu fazer um produto que possa ser considerado de fato um upgrade. Então, para quem são essas luzes? Na minha opinião, se você ainda não tem uma luz desse estilo, pega uma da primeira versão. Ainda é uma opção muito sólida, o investimento vai ser menor e você vai poder ver se esse tipo de iluminação realmente cabe no seu trabalho. E falando em investimento, uma coisa que eu ainda não citei. A primeira versão custa cerca de $70, já a terceira custa cerca de $90. Eu comprei as minhas direto da China, a Yongnuo é uma empresa chinesa, e eu paguei praticamente uma conversão direta desses valores, porque eu não fui taxado. Eu vou deixar na descrição o link da loja onde eu comprei essas luzes. Mas voltando aqui pro assunto, e a terceira versão? Para quem que eu recomendo ela? Eu recomendo para quem já tem a primeira versão e quer uma versão um pouquinho mais potente. Se a maior luminosidade da terceira versão for uma vantagem para você, então até vale a pena fazer o upgrade. E outro tipo de usuário que pode se interessar na terceira versão são os filmmakers, que podem ver algum valor naquele modo de efeitos especiais. E eu? Como é que eu fico nessa história? Eu pensei que depois de fazer esse vídeo de comparação, eu ia vender a primeira versão para pegar a outra da terceira versão, porque eu achei que a terceira versão ia ser extremamente superior. Mas depois dessa análise, eu tô pensando em fazer o contrário.